tem mantido a calma? Você tem pedido força ao Senhor, graça? Você tem ido para o joelho nos momentos de dificuldade? Ou será que você tem se desesperado? Será que você tem saído, tem ido contar os seus problemas, né, para os vizinhos? Né? Não, você não precisa contar nada para ninguém. Conte o teu problema para Deus. Você não precisa chegar aqui na igreja e expor a vida do teu esposo, da tua família, os problemas que estão acontecendo. Ah, mas a Bíblia diz que eu tenho que comunicar as minhas necessidades com o santo. Irmãos, as necessidades, situações de dificuldade, situações matrimoniais, situações do seu relacionamento, você tem que conversar com o Senhor. Né? Porque muitas das vezes você confia num irmão, confia numa pessoa e você não sabe o que está se passando na cabeça daquela pessoa. A Bíblia nos ensina que maldito é o homem que confia no homem. Né? E às vezes aquela pessoa está ali só te observando, querendo ver a sua derrota, tendo inveja de você, né? E você vai naquela inocência contar o problema para aquela pessoa e muitas das vezes você acaba levando um problema maior. Porque a pessoa ali vai, né, finge que está orando por você e quando vira as costas a pessoa ainda vai falar de você ainda. Ela bem feita, ela não buscou, ela não, né? Então muitas das vezes acaba trazendo um problema maior. Então a mulher sábia edifica a sua casa. E aí a gente vai falar sobre mulher sábia. O que é uma mulher sábia? Muitas mulheres acham que ser sábia é uma mulher que tudo que o homem faz, ela aceita. Se o homem vira para ela ali, meu marido, né? Meu marido ele quer que eu faça isso e isso de errado. Eu vou fazer porque eu tenho que ser sábia. Isso não é ser sábia, irmãos. Ser sábia é aquela que fala quando tem que falar e se cala quando tem que calar. Mas como saber o momento de falar e o momento de calar? Deus nos ensina. Aí eu volto para você novamente. Eu não posso te ensinar isso, mas o Espírito de Deus, ele te dá essa sabedoria. Para você dobrar o seu joelho e falar com Deus. Quando você vê que a situação está ficando enegrecida dentro de casa, corre para o joelho. Né? Vai para o joelho, fala com o Papai do Céu, porque Jesus ele vai te ensinar. Né? A gente estava ouvindo aí um testemunho algum tempo atrás, né, do irmão que ele contava que todas as vezes que a irmã chegava em casa e ela queria falar demais, muitas das vezes ela queria bater boca quando o esposo chegava bêbado ou chegava nervoso, eu não me lembro muito bem do testemunho. Aí o pastor ali aconselhou ela que ela enchesse a boca de água, né, para que aquele homem não viesse agredir mais ela. Ela não entendeu. Lá na frente ela foi entender por quê? Porque ela não falava, ela não irritava ele, não tinha contenda. E muitas das vezes a gente quer mostrar que está certo, a gente quer debater. Irmãos, nenhum relacionamento dá certo se não tiver conversa. O homem tem que conversar com a mulher tem que conversar com o homem. Mas essa conversa tem que ser de acordo mútuo. Não adianta você querer que uma pessoa converse com você se ele não estiver bem. Você vai ficar batendo de frente, você vai ficar tentando, você vai ficar teimando. Vocês vão discutir e vão acabar se entristecendo e não vai chegar a lugar nenhum. Se a outra pessoa, a outra parte não quiser conversar, vai conversar com Deus. Porque Deus tem poder para tocar no coração dele. Mas ele não cede, ele não desce, ele se levanta contra mim. Mas Jesus tem poder para ensinar ele a ser manso. Se Jesus nos ensina, por que não vai ensinar ele também? Então vamos aprender de Deus, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que nos ensine como agir, né? Que as mulheres elas possam continuar sendo guerreiras, porque eu sei que aqui tem mulheres de Deus, mulheres que são guerreiras, mulheres que não comem o pão da preguiça, que levantam cedo, que trabalham para ajudar o seu marido. Você é louvada porque você tem temido ao Senhor, você tem procurado obedecer os estatutos de Deus, então você tem excedido ao valor de muitas joias. Agora está faltando alguma coisa, Jesus ainda tem um probleminha lá em casa. Então vamos para o joelho, vamos falar com Deus. Pede socorro ao Consolador, né? O Consolador ele está aqui para isso, para trabalhar em você. Muitas das vezes nós achamos que Deus precisa trabalhar no nosso esposo, no nosso cônjuge. E muitas das vezes Deus está precisando trabalhar em nós. Nós estamos precisando aprender a ceder mais, né? A entender mais, a compreender mais, a esperar mais, né? E procurar fortalecer a nossa vida. Porque às vezes a gente quer tanto fortalecer o outro, né? Eu sou exemplo disso. Quantas vezes eu quis fortalecer o meu marido e eu saía de madrugada eu ia de madrugada para o trabalho e eu já ia no ônibus, eu ia orando, e eu voltava orando, e eu ia para a consagração, e eu ia para a oração. E era meu marido, eu só orava por ele. Chegou um momento que eu já não estava orando mais por mim, porque a minha preocupação era só ele. Chegou um tempo que eu parei e pensei, poxa, essa salvação é individual, ele vai prestar contas com Deus dos seus atos e eu dos meus. Então eu tenho que buscar o Senhor pela minha vida. Não quero dizer eu que você não tenha que orar pelo seu esposo, né? Assim como o marido não tem que orar pela sua mulher. Nós temos que orar, mas não querer
ensinar, irmãos. Quem ensina é o Espírito Santo. Então vamos pedir ao Senhor que nos ensine como agir, né? Que nós venhamos ter essas atitudes de mulheres de Deus com os nossos filhos, com os nossos esposos, no nosso lar, no nosso trabalho, voltando a dizer, em toda a nossa maneira de viver. Senhor, nos ensine a ser um exemplo de fé, por onde eu andar. E eu volto a dizer, se o seu momento hoje é um momento de dor, se o seu momento hoje é um momento de lágrima, saiba que Deus, Ele conhece as tuas obras, né? Falando essa palavra, me faz até lembrar da mensagem que nós temos estudado na escola dominical, as 7 cartas às igrejas. Vê que todas as igrejas, estavam elas certas ou estavam elas erradas. O Senhor sempre entrava falando com a igreja, conheço as tuas obras. Deus, Ele sempre reconhece aquilo que você faz para Ele. Então, que você não venha desanimar. Se você tem trabalhado pouco para Jesus, Deus, Ele vai reconhecer o pouco que você tem feito. Se você tem feito muito, Deus também vai reconhecer. Só não deixe que o orgulho, a soberba, o engano, a vaidade entre no seu coração. Olha o que diz o penúltimo versículo. Enganosa é a graça. Às vezes a mulher acha que vai conquistar o homem pela sua beleza física. Amém, igreja? Muita conversa, não está passando a palavra. Então, muitas das vezes nós pensamos que vamos conquistar o marido, ou o namorado, ou aquela pessoa que nós gostamos, através da nossa beleza física. Mas a beleza física ela não conquista. Ela pode até conquistar o primeiro olhar, né? Geralmente a pessoa não olha para aquilo que não agrada aos seus olhos. Mas o que faz permanecer é ser uma mulher temente a Deus. É ser uma mulher fiel, é ser uma mulher honesta, é ser uma pessoa paciente. Homem nenhum suporta uma mulher que ele chega em casa e a mulher está falando, né? Nenhum homem suporta isso. Assim como nenhuma mulher também vai suportar uma pessoa que fica falando na sua cabeça o tempo todo. Então, procura, né, orar mais. Procura ser mais fiel ao Senhor. E saiba que Deus, Ele vai fazer de você essa mulher que excede o valor de muitas joias. Né? E Ele vai com certeza glorificar o nome dEle na sua vida. E você vai ser a mulher que é louvada pelo Senhor. Amém, igreja? Eu não vou tomar mais tempo, né, porque as horas não esperam. Eu gostaria de louvar o Senhor somente com um hino. Né? E peço o círculo de oração Chama Viva que possa me ajudar a louvar. Não precisa vir até a frente, porque senão a gente vai ter que pegar as pastas. Não. Como é que a gente vai... Mas que as irmãs me ajudem em nome de Jesus, que a gente já cantou esse hino. Eu ofereço esse hino para as nossas irmãs, né? Para cada uma de vocês que tem sido essa mulher.